Dia, Pai do Senhor para todos, nesta manhã de quinta-feira, do mês de fevereiro de 2026, dia 5, louvado seja Deus. Quero nesta manhã trazer uma reflexão da palavra de Deus. Quero falar nesta manhã a respeito de um tema bastante como é que eu posso dizer, um tema bastante citado nas redes sociais. Nós temos visto nas redes sociais esse tema sendo bastante sendo esgotado, né? E a gente vendo essas coisas, meus amados irmãos, a gente fica a se perguntar quem realmente está certo. Se é aqueles que são contra ou se é aqueles que são a favor desse tema que eu vou já passar aqui para vocês. Vocês podem até estar se perguntando, mas a favor de que, irmão Carlos? O tema qual eu quero falar hoje, irmão, é a respeito do famoso dízimo, né? Contribuição da casa do Senhor, que nós chamamos casa do Senhor, as quatro paredes da igreja, que nós sabemos que ali não é a casa do Senhor. Mas nós usamos esta palavra há muitos anos e não tem nada errado nisso, né? A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homem, mas isso não quer dizer e nem nos proíbe que nós chamemos a igreja a qual nós congregamos de casa do Senhor. Não tem nenhum erro nisso, não tem nenhum escândalo, não tem nada demais. Mas como esse assunto que eu acabei de falar, esse também aqui que eu vou falar, que é sobre a contribuição que nós doamos, que nós damos todos os meses, né? O chamado dízimo que as pessoas condenam hoje na Nova Aliança, que tem pessoas que é contra e diz que não é obrigatório, outros dizem que é obrigatório, e é usado muito um texto muito conhecido, que é o texto de Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 8 ali em diante, né? Onde todos conhecem aquele texto, e o texto é claro, o texto vai falar sobre trazer os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento na minha casa, né? E Deus diz ali que o povo está roubando a ele, né? Daqui a pouco eu vou falar mais profundamente um pouco a respeito disso, qual é o meu entendimento, qual é a minha interpretação. Não discordo de ninguém e também não sou contra quem discordar de mim a respeito da minha interpretação. Mas é o que eu entendo e creio eu que é o mais, louvado seja Deus, mais correto a se falar sobre um assunto que traz muita polêmica, né? Mas nós estamos com o texto aqui aberto em Mateus capítulo 22, no qual Jesus ele é interrogado sobre se era lícito pagar tributo a César ou não. Para você ver como essa questão de dinheiro na igreja não é de agora, é de muitos séculos atrás. No tempo de Jesus já existiam essas coisas, né? Sobre os impostos, né? Os encargos que era pago, a qual nós pagamos hoje ao governo, né? Versículo 29 do capítulo 22 de Mateus. Eu estou usando esse versículo como base dentro daquilo que nós vamos falar. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher? Perdão, estou lendo o versículo 28. Visto que todos o possuíram, mas o versículo que eu quero é o versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus.
Aqui está a chave, meus amados irmãos, para tantas discussões, para tantas falsas interpretações da palavra de Deus, porque nós não damos ouvido ao que Jesus falou. Os fariseus, quando chegaram para Jesus perguntando se era certo pagar tributo ou não a César, a resposta de Jesus foi bastante profunda, porque Jesus ele vai responder a eles uma resposta muito maravilhosa e a qual eles não esperavam. Louvado seja Deus. Então vamos para o assunto que eu quero. A gente vê nas redes sociais a questão que que é levado à igreja, a qual o pastor está na responsabilidade. E muitos são aqueles que estão nas redes sociais que dizem que o dízimo é do tempo da lei, que quem paga dízimo está debaixo de maldição, e muitas pessoas têm deixado de dizimar na casa do Senhor, porque tem sido induzido por essas pessoas que dizem como Jesus e que erram por não conhecer as Escrituras e não poder vir no céu. Por quê? Primeiro ponto que eu quero trazer sobre o de Malaquias. Na verdade, as pessoas que dizem que o dízimo de Malaquias é do tempo da lei, e aquele dízimo aproximadamente ali 12 mil famílias, né? Porque não era só 12 mil homens, nem só 12 mil mulheres, mas era 12 mil famílias, porque cada tribo tinha 12 mil pessoas, aproximadamente, mais de famílias, né? E fora estrangeiros, né? Que vinham de fora e acabavam por ficar em Israel. Nós sabemos que realmente na lei. Mas se nós formos para a Bíblia, você não vai achar nenhum versículo que Jesus pode pedir diz você dá, você vai chamar você ensinado, sabe como você não vai ter na Bíblia a proibição deles, louvado seja Deus. Mas dentro desse primeiro ponto, eu quero falar pouca coisa, nada afeta a sua salvação, nada a sua salvação. Eu prego isso quando mudar a salvação moderna. Essa pessoa não conhece as Escrituras que não conhece. Nós pregamos o Evangelho, sabemos que a salvação ela é pela graça, e essa graça ela foi dada por Cristo através do seu sacrifício na cruz do Calvário e a sua ressurreição após 3 dias de morto e sepultado. Louvado seja Deus. Então, o dízimo em nada ele contribui para a sua edificação espiritual. Ele é apenas algo que Deus ordenou para que outros as sustente uma tribo determinada. Isso é uma ordem de Deus para o povo. Quando Deus disse que o povo estava roubando, ali Deus está se dirigindo às autoridades maiores. Era quem administrava os recursos que entravam ali. Então não era os membros de menos porte, de membros pequeno, era
as autoridades da época, os sacerdotes. Então, se existia alguém roubando ali, era eles, era para essas pessoas que Deus estava se referindo. Porque Deus vendo que tudo que entrava de dízimo, em vez de eles dividirem entre as famílias para sustento, eles estavam usufruindo desses dízimos e dessas ofertas para o seu bel prazer. Então Deus ali traz uma palavra de exortação através de Malaquias, para que esse povo parasse com isso e voltasse a fazer o que Deus tinha ordenado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que é que eu quero dizer? Irmão Carlos, quer dizer que quem paga dízimo não está debaixo de maldição. Não está debaixo de maldição de maneira nenhuma. E se você não paga dízimo, por esse motivo você está errado. Porque a Bíblia não lhe dá respaldo para que você faça isso, porque você está sendo amaldiçoado. E se você também paga, você não está sendo amaldiçoado. Nenhuma das duas hipóteses. Quem não paga, quem paga está sendo amaldiçoado. Isso é uma falsa interpretação. Eu vejo até de má. Como é que eu posso dizer? Acho que a pessoa que fala isso usa de maldade, querendo amedrontar os irmãos e a igreja, dizendo que o devorador, que ali é um gafanhoto. Se você for olhar nada a ver com Satanás. Às vezes você está passando por dificuldade e você acha que é porque você está debaixo de maldição. Então, irmão, nós temos a altura de passar por dificuldades. Muitas vezes na sua casa vai faltar algo. Isso não quer dizer que você está sendo amaldiçoado por Deus, porque você não é Deus. Claro, seja Deus. Então, nada tem a ver com a sua salvação. Dízimo ao Senhor. Você não vai achar um versículo bíblico mostrando que o sacerdote levava dízimo para oferecer ao Senhor como sacrifício por expiação do pecado. Louvado seja Deus, você não vai ver isso. O que o sacerdote levava era sangue de animais, azeite e flor de farinha, que se queimavam ali como não era dízimo, era uma oferta ao Senhor como expiação pelo pecado, porque era necessário que diante do sacerdote viesse oferecer esse sacrifício tanto por ele como pelo povo de Israel, por causa do pecado. Os dois são simplesmente nada tem a ver com sacrifício, de expiação do pecado, com justificação diante de Deus. Paulo fala em Gálatas 3, aquele que fere a lei, todas as coisas que estão na lei. E se o ser humano fosse capaz de estar na lei, não era necessário que existisse esse sacrifício pela humanidade. Quando Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 4, quem se justifica pelas obras da lei, da graça está caído. Paulo está falando ali, irmãos, não é de dízimo. Paulo está falando de obras sacrificiais que era feita no tempo do Antigo Testamento, como por exemplo o sacrifício que eu acabei de falar, a circuncisão que os Gálatas estava sendo instigado a fazer, induzidos a fazer, porque alguns diziam que para que eles fossem salvos, não era somente, não bastava somente crer em Cristo, mas tinha que circuncidar. Então Paulo está ali rebatendo esses tipos de ensinamento que era antibíblico. Louvado seja Deus. Nada tem a ver com o dízimo.
Porque até então Pedro disse que nós não fomos comprados com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas nós fomos comprados com o sangue de Jesus, lá na cruz do Calvário. Aleluia! Então, essas questões de dízimo, Jesus já deixou claro em Mateus capítulo 22, 29, que o povo errava por não conhecer as Escrituras e nem conhecer o Deus que ele serviu, que é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. E conhecer as Escrituras, irmãos, não é só você ler as Escrituras. É você ler as Escrituras e tentar compreender aquilo que você está lendo, para que você não venha cair em contradição, que a gente tem visto muito hoje, através das redes sociais, denominações brigando, que eu vejo isso como disputa, né? Isso é mais uma disputa do que a ganância. Existem as duas coisas, a ganância e a disputa. Porque o pastor pega o dinheiro da igreja e compra um carro novo e fica luxando. Meu amado, é sobre isso que Deus estava falando em Malaquias capítulo 15. Era quase essa forma que estava acontecendo lá. Mas Deus cerrou o céu e disse que não choveria enquanto essas pessoas não se arrependessem do que eles estavam fazendo. Quando Deus disse, traz eu disse, acaba do Senhor, fazem prova de mim. Se eu abrir a janela do céu, Deus está falando ali de chuva sobre a terra, para molhar a terra, para que o plantasse, das suas plantações e frutificar abundantemente. Agora, ponto importante, hoje na atualidade, as questões que você está dando seu dinheiro para o seu pastor, realmente as pessoas que nos estão erradas, mas existe desafios de ambos os lados. A Bíblia que diz, traz o dízimo, que você está devolvendo o dízimo do Senhor. O dízimo não é para Deus. Deus não precisa de dinheiro e nem Deus gasta dinheiro com ninguém, porque Deus não precisa de dinheiro. Deus não é sustentado por mãos humanas. A própria Bíblia diz que Deus não precisa de sustento. Ele é quem dá o sustento à humanidade. Isso é a linguagem que é usada há muitos séculos e muitos tempos. Mas o dízimo, na verdade, irmãos, ele é dado pela sua administração. E na sua administração do dízimo, o pastor ele tem direito a ser sustentado por aquilo que ele também deve investir. Agora, se existem alguns líderes por aí afora que faz maltratado, vocês que vai nas redes sociais, só devem criticar, usando da palavra de Deus para querer afastar a pessoa da fé de alguém. Meus amados, não vai isso não agrada a Deus. O pastor que administra bem esses que consideram sua condição e a libertação em suas mãos para que ele possa ter mantimento para a sua família, ter mantimento para a sua família, chega a ter precisa para ter também condição de formar igrejas, ter aquele conforto que você chega na congregação, tem um ar-condicionado, é muito mais avançado, mais sofisticado, ali você está dentro de algo no ambiente, é climatizado, todas forradas, coisa maravilhosa, irmão. Então nós devemos olhar para aquilo que as suas contribuições têm trazido de bom, tanto para a nossa vida como para as pessoas que não são crentes que vão nos visitar. Então, se o que eu quero dizer com isso, dízimo nada ele contribui para a sua salvação, mas ele contribui para o melhor, aleluia, crescimento da obra de Deus na parte física e terrena. Essas pessoas que vão para redes sociais e usam de maldade, de defamação,
Como também tem muitos líderes aí que usam essas palavras, o irmão que não dizima está roubando, é ladrão. Eu acho uma palavra dessa muito pesada e até muito perigosa, porque imagine, eu tenho 14 anos de fé e nunca andei roubando, nem nunca fui uma porta de uma delegacia por causa de roubo. Chegar na minha congregação cego e ouvir meu pastor dizer que se eu não for dizimista eu sou ladrão. Isso é pesado, irmão. Isso é perigoso, é pesado e às vezes afasta a pessoa da fé, porque você está chamando uma pessoa que é um cidadão de bem, está chamando ele de ladrão. Ah, irmão, mas é a Bíblia que diz. Na Bíblia não diz que esse irmão que está na sua igreja ele é ladrão. A Bíblia diz que a liderança que está na responsabilidade de cuidar das coisas de Deus é quem estava roubando ao povo. Certo? Então, quando você aplica esse texto para o tempo de hoje dessa forma, você está sendo um pouco exagerado, porque o texto não está falando com a igreja da graça, e muito menos com você, que hoje é a liderança da igreja, é o pastor que lidera, o pastor que ensina aos irmãos aí do céu. Então, quando você diz que está vendo um roubo mesmo, tome muito cuidado, porque o texto está falando aqui para as autoridades maiores, não é para o povo pequeno, não. Não que não tivesse alguém que trouxesse, porque com certeza tivesse, mas ali é claro, ali está explícito, é claro, ele cita vós sacerdotes. É isso que diz a palavra. Então, Paulo ensinou uma coisa muito maravilhosa nas suas cartas que ele escreveu. Paulo vai falar que nós temos que dar uma alegria, nosso coração, ensinado a dar. Ou se o irmão quer dar 10%, amém. Se o irmão quer dar 5%, amém. Se o irmão quer dar 1%, amém também. A pessoa que está na responsabilidade da administração da vida vai dizer que são pessoas chegadas vai receber porque a Bíblia diz que é verdade. Ele vai receber. Então, se existe exagero, vamos existe aí o exagero, também existe a avareza. Muitos não dão porque são avarentos. E muitos também não dão porque ouvem muitas palavras que realmente chocam e chateiam a pessoa. Quando você é chamado de ladrão, porque não é você que está chamando o furto. Entendeu? Eu sou dizimista, irmão. Desde a época que eu comecei a congregar, e eu sou sincero dizendo para você, eu não estou devorador, e eu dar família, entrar na minha casa, devorar minhas finanças, não. Eu estou nisso porque ele é bíblico, não é ordenança de Deus. Ele é mentira, Deus está ordenando a dar, eu dou. Então, se eu não der, eu não sirvo a Deus, eu sou desobediente a Deus. Mas eu dá com ele, eu dá porque alguém está dizendo lá de cima que eu estou roubando, se eu não sou ladrão, não, irmão. E se eu não der, eu vou pro céu, isso é mentira de Satanás. Se eu não der, eu sou amaldiçoado. Aí eu vou ver esse pecado de ser amaldiçoado. Nós temos que ler a palavra, então, porém, respondendo isso, errar, não conhecendo a Deus que Deus não conhece. Então nós erramos, porque nós não conhecemos a palavra de Deus verdadeiramente. Nós apenas lemos e passamos por cima das coisas importantes que Deus deixou registrado, os apóstolos deixaram registrado. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, essa é a palavra que eu tenho ardido no meu coração nesses dias. Nada interfere, nada contribui com este conteúdo quando lida, lê Malaquias 3. Para mim isso aí, irmão, é a palavra de Deus. E está correto. Está correto. Eu não recebo palavra que eu faça aquilo que eu estou roubando Deus, porque eu sei que ali não é eu. Quem tem maturidade bíblica, quem tem maturidade na fé, não se embaraça com essas besteiradas não, meu irmão.
Então tire isso do seu coração, você que quer deixar a fé, você que quer abandonar os caminhos do Senhor. Você que já saiu e vai para as redes sociais aí criticar. Você acha que você está agradando a Deus? Eu digo com toda certeza e convicção, o Deus a qual você não está agradando a Deus. Você está desagradando a Deus. O que você está fazendo é correr um grande risco de quando Jesus voltar você ficar e você não conseguir um lugar de repouso eterno junto com o nosso Senhor glorioso. Que Deus abençoe, que nós estudemos a palavra de Deus e que cada dia mais o Espírito Santo venha encher suas vidas de sabedoria, de graça, de conhecimento, e que todo embaraço venha sair das mentes dos irmãos que seguem, que pregam o Evangelho, que adoram a Deus, continuem contribuindo, ajudando sua liderança, sendo obediente. Que um dia esses embaraços acabará com a morte de Cristo. Deixe aí o seu like, e quando você deixa o seu like, você está a notificação é enviada através da plataforma do YouTube para outras pessoas, e as pessoas vão e assistem esse vídeo, né? Aí você comenta, você diz o que você achou, você pode discordar, comigo não tem nenhum problema, mas essa é a minha visão, essa é a minha interpretação, e nós erramos por não conhecer as Escrituras e não poder de Deus. Ele é coisa que Deus deu para nos abençoar e nós abençoarmos Jesus, principalmente aqueles que nos ensinam. Ele fala isso que aquele que prega o Evangelho, que prega o Evangelho. Qual é o boi que qual é o plantador que planta na lavoura, ele não compra o fruto que ele vai ter. Os pastores plantam a semente, acaba da palavra com a alma, né? Pela palavra de Deus. Quando você vê este vídeo, não ignore, porque esse vídeo é para você mesmo que está com